ecografia, raio-x, ressonância magnética, eletromiografia, endoscopia, eletrocardiograma, já disse? Não. O que é que estes nomes têm em comum? Bem, nós chamamos estas coisas de exames. É ou não é? Os médicos vão chamar meios auxiliares de diagnóstico. O comum dos mortais chama-lhe exames. E à medida que a idade vai avançando, parece que estas coisas se vão cada vez mais avolumando, não é? A determinada altura, lá em casa, nós passamos a ter quase que uma agenda dedicada aos exames. Porque aquilo é consultas, é exames, isto não é por causa de mim, que ainda não tenho idade para isso, quase. Bem, mas exames é uma palavra não muito agradável, ou será que é? Para os estudantes, bem, falar em exames não tem assim um doce associado, não é? No meu tempo, nós tentávamos fugir aos exames e às frequências. Eu, como gostava muito da escola e da universidade, eu ia às frequências, ia aos exames, ia às orais e tudo o que houvesse, porque finalmente conseguiu fazer as cadeiras. Mas exames. E há aqueles exames mais invasivos. Aqueles exames que custam mais um bocadinho a fazer. Não há muito tempo que a esposa teve que fazer aqueles exames, sabem, chatos, que é preciso preparação. E sabem, vou-vos confessar, ela quase que desistiu de fazer o exame. Eu disse quase, porque ela fez o exame. Se fosse eu, nem pensar, já tinha fugido há não sei quanto tempo. Mas há aqueles exames que nos custam mais fazer, há aqueles exames que são eventualmente mais fáceis de fazer. E quem se propôs a tirar a carta de condução, uma das coisas que teve que fazer o quê? Foi ter que ir a exame. Eu lembro-me de alguém que ia tão nervoso ao exame de condução que a perna esquerda, sabem, aquela que era responsável por controlar a embreagem, ela tremia, e tremeu na primeira vez, ele chumbou, tremeu na segunda vez, ele chumbou, e tremeu, não, na terceira vez ela lá conseguiu fazer. Porque exame não é uma coisa assim tão fácil de fazer. E não fui eu que fui 3 vezes a exame, está bem? Então, seja em que área for, nós facilmente concluímos que quando falamos de exame, de prova, de teste, há uma coisa que vamos fazer porque é preciso. Porque, bom momento, com uma disposição de cara alegre, se calhar, não o iríamos fazer. E quando a que está em causa é a nossa condição física, nós então socorremos destes meios auxiliares de diagnóstico para quê? Para sabermos como é que nós estamos, como é que está a nossa saúde, como é que está o nosso organismo. Mas, e quando se trata da nossa condição espiritual? Nós temos esta mesma vontade de fazer uma análise, de fazer uma avaliação, de fazer um teste, de realizar exames. Bem, vejamos o que é que a Bíblia nos diz a respeito deste tema. E o texto que hoje vos proponho para meditarmos encontra-se lá em 2 Coríntios, no capítulo 2 Coríntios, no capítulo 13 e no versículo 5. Sobretudo a primeira parte do texto. Então, segunda carta de Paulo aos Coríntios, nós encontramos lá o capítulo 13. Ele está quase já a terminar esta carta, esta epístola. E no versículo 5 diz o seguinte: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se é, não, ou se não é, que já estáis reprovados. Examinai-vos. Provai-vos. Isto que Paulo está a escrever aos nossos irmãos lá da igreja de Corinto. Quais são os verbos que ele aqui emprega? Examinar, provar. São 2 palavras gregas distintas. Elas complementam-se. Elas trazem um reforço de uma ideia central, que é esta exigência, esta necessidade de nós sabermos e de nos conhecermos. Porque uma das coisas mais tristes que eventualmente nós podemos encontrar na vida é quando nós nos enganamos a nós próprios.
A primeira palavra que se João Ferreira de Almeida traduziu por examinar é a palavra peirazo. Esta aqui é associada a uma ideia de escrutínio, de avaliação, de análise. Já outra palavra, a palavra que vem a seguir, provai, é a palavra dokimazo, que reforça esta ideia, mas agora dá-lhe uma ênfase mais prática. Sabe, a vida cristã tem muito de teórico, muito de doutrinário, mas tem sobretudo muito de prático. Porque que adianta conceitos, ideias, verdades, que não têm aplicação na minha vida, na tua vida, a cada dia. Porque faz sentido eu dizer que sou cristão, que sou discípulo de Cristo, se os seus ensinos não têm reflexo nas minhas decisões, nas minhas escolhas, no caminho que eu trigo. Então Paulo convoca os coríntios a este exercício prático e intencional. Examinar e provar. Bem, se lêssemos toda a carta, e particularmente já nesta parte final, nós percebemos que o contexto deste versículo que retiramos, ele apresenta-se Paulo nesta vertente, porque ele está a fazer a sua defesa. Havia alguns irmãos que estavam lá em Corinto a pôr e a questionar a sua autoridade apostólica, a forma como ele estava a dirigir, a querer que os coríntios se apresentassem dignamente como filhos de Deus. E ele depois chega a esta conclusão e diz: olha, vocês, antes de olharem para mim, olhem para vocês próprios. Reparem que Paulo não se desculpa, não diz: não, eu sou apóstolo, estou acima de vocês, vocês aceitam e pronto. Não, ele faz a sua defesa. Porque ele não tinha problemas em dizer quem era. Ele não tinha... Porquê? Porque ele tinha convicção do seu chamado, ele tinha convicção daquilo que era o seu ministério, do desígnio de Deus para a sua vida. Ele faz a sua defesa. Ele diz porque é que era apóstolo, ele diz porque é que ensinava com a autoridade que ensinava. Mas a determinada altura era necessário que estes nossos irmãos que estavam eventualmente um bocadinho incomodados com o ensino que vinha de Cristo através de Paulo, colocavam em causa a autoridade do seu ensino. Ele diz: olha, ok, vocês querem olhar para mim, muito bem, olhem e vejam, mas antes disso, olhem para vocês. Vejam como é que está o vosso caminhar. Vejam como é que está o vosso interior. E Paulo torna assim quase que esta exigência de, antes de olhar para fora, olha para dentro. Faz lembrar alguma coisa? Algum ensino de Jesus? Se calhar. E Paulo então aqui vai e diz: examinar, sim, mas examinai-vos. Provai-vos a vós mesmos. E esta busca pelo conhecimento de quem nós somos, o conhecimento interior que Paulo instrui então os coríntios primeiramente a fazer. Reparem que esta necessidade que Paulo reflete e revela não é uma necessidade exclusivamente que nós encontramos na Sagrada Escritura, temos que o reconhecer. Na Antiguidade, outros dirigiam-se aos seus discípulos para que assim fizessem. Nós lembramos, por exemplo, daquela frase de Sócrates, ou Antiguidade: Sócrates, conhece-te a ti mesmo. E conhecendo a ti mesmo vais conhecer o universo e conhecer eventualmente até os deuses. Mas Paulo aqui revela e reforça esta ideia de que o cristão tem que estar apercebido da sua condição. Não viver uma vida de uma forma desconcertante, não reflexiva. Por isso é que este mesmo Paulo, quando escrevia esta mesma igreja, numa prática que era comum da igreja primitiva, que era de cumprimento e de obediência da ordenança dos filhos de Deus relativamente à ceia do Senhor, o que é que ele diz? Examine-se o homem a si mesmo. E depois parte de si. Então isto quer dizer que nós temos que andar sempre a olhar para o nosso interior. Se calhar. Porque se nós não nos conhecermos, podemos estar a fazer escolhas erradas. Mas reparem, quando Paulo nos exalta e nos dirige para este processo de introspecção, se quiserem, ele não nos dirige apenas para que nós nos conheçamos a nós próprios. Porque o ponto é este: quem é que pode conhecer-se a si próprio? Porque o princípio bíblico é: examina-te na medida em que Deus te revela quem tu és. Porque o princípio é este da Bíblia: é que o homem só se conhece a si mesmo, ou só se pode conhecer a si mesmo, na medida em que conhecer quem o criou. E quem é que o criou? Deus.
Quem melhor te conhece? Quem é que melhor te conhece? A tua esposa, o teu marido, os teus filhos? Então, se tu queres verdadeiramente conhecer-te, tu deves ir à fonte daquele que te criou, que é Deus. E aquilo que nós encontramos no princípio bíblico deste Deus, que é um Deus criador, sustentador de todas as coisas, é também um Deus pessoal. Não é um Deus personalizado, nem personalizável, que é uma coisa diferente. Porque há muita gente aí a criar um Deus de conveniência em função dos seus desejos, das suas vontades. Não é isso que a Bíblia fala. Ela fala um Deus pessoal, que significa o quê? Um Deus que se relaciona. Vocês recordam-se que, eventualmente, muitos daqueles que eventualmente possam vir a ouvir não sabem muito de Jesus nem do seu ensino. Mas há uma coisa que a maior parte das pessoas sabem. É do ensino que Jesus teve relativamente à oração e como nós devíamos orar. E lembra-se como é que Jesus instruiu os seus discípulos como modelo de oração? Não para ser repetido de uma forma vazia, mas ele dirige-se: Pai nosso, que estás nos céus. O que é que significa ser pai? Significa ter proximidade, relação, comunhão, estar presente. Bem, esta importância de um Deus que se relaciona é crucial. Se tu dizes que és cristão. Se tu não dizes que és cristão, eu digo: não te preocupes. Porquê é que estás a preocupar? Se tu não acreditas em Deus, se tu não queres saber aquilo que Ele quer para ti, mas se tu dizes que és cristão, então se calhar deves te preocupar aquilo que Deus pensa acerca de ti e aquilo que Ele revela quem tu és. E aqui vais encontrar-se sempre necessariamente uma dimensão de fé que está associada à vida do cristão. As igrejas locais não são coletividades. As igrejas locais não são associações. As igrejas locais não são um ajuntamento de amigos ou de irmãos. A realidade da igreja local é uma realidade sobrenatural e espiritual. E quando nós tiramos esta dimensão, o que é que fica? Nós encontramos muita gente a ser associação, a ser clube desportivo, a ser clube político, o que é que seja, de debate. Mas a igreja é esta realidade espiritual na qual tu que és cristão, ou que dizes que és cristão, deves procurar perceber se estás ligada ou não a esta mesma realidade. Porque a Bíblia diz-nos que a igreja é a noiva de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo que Deus está a preparar, que Deus está a aperfeiçoar. Então significa que quando eu olho para uma igreja local eu vou encontrar problemas. Que significa? Quando eu olho para uma igreja local eu vou encontrar desentendimento e confronto com. Sabe porquê? Porque a igreja de Jesus é uma igreja que está a ser aperfeiçoada, que não se conforma com o seu pecado, por isso se arrepende, que não está satisfeita com a vida que vivia e que procura em Deus paz, consolo, transformação. É perfeito? Não, mas que Deus está a preparar. Nós encontramos na fase de virada, como os nossos irmãos brasileiros dizem, de ano, não é? Eu não sei o que é uma virada. Eu não gosto muito da palavra virada, muito sinceramente. Porque parece que temos que passar páginas. É bom que nós consideremos as páginas que ficam para trás. Porque se nós só rasgamos páginas para trás, a coisa fica um bocadinho mais difícil. Mas nós gostamos, falar a passagem de ano. E há muitas resoluções que foram tomadas no passado dia 31, que foi só apenas há 15 dias atrás. Eu gostava de vos perguntar quantas destas resoluções ainda se mantêm. Eu diria e atrever-me a dizer muito poucas. Sabem porquê? Porque nós não precisamos verdadeiramente de resoluções. Nós precisamos de transformação. Nós precisamos de transformação. E esta visão, esta perspectiva de que a Igreja é uma entidade sobrenatural e espiritual é essencial. E remota-nos para aquilo, releva-nos para aquilo que eu vos dizia, para a dimensão de fé que nós somos chamados a viver. Em Hebreus, no capítulo 11, que vocês conhecem este texto, lá no versículo 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sem fé
não é possível agradar a Deus. Já o próprio profeta Jeremias, no Antigo Testamento, ele dizia, e encontramos no registro das próprias palavras de Deus, a dizer lá no capítulo 29 e no versículo 12, diz: então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Quando me buscardes de todo o coração. Então, se tu estás à procura de Deus, eu quero dizer que tu vais encontrar. Porque Ele se revela, Ele se manifesta, se o buscares de todo o coração. Se o buscares necessariamente, em fé. Ainda que não percebas todas as coisas, ainda que não entendas todas as coisas, o desafio desta tarde, se tu dizes que és cristão e queres viver para este Deus, exercita a tua fé e busca-o. E naquilo que tu não compreendes, confia. Confia. Bem, pois, vocês já perceberam, não é? Que isto hoje vão ter que abreviar. Bem, examinai-vos, provai-vos, se estão na fé. Há várias formas que nós podemos decorrer-nos para examinarmos a nós próprios. Há pouco dizia-vos quem é que nos conhece melhor. O vosso marido, a vossa esposa, os vossos filhos. Para quem tem filhos pequenos, eu quero vos dizer que é uma forma interessante de vocês conhecerem a vocês próprios, sabem? Aqui há uns anos atrás, e já foram alguns anos atrás, seguia eu na minha lata, com a minha esposa ao lado, e quem aqui atrás na cadeirinha? Pois era, e a minha filha. Paramos, semáforo vermelho. Tudo bem, íamos conversando. Entretanto, eu nem me apercebi, o semáforo passa a verde. Eu, à espera, o carro da frente, paradinho. 1 segundo, 2 segundos, 5 segundos, e de repente sai assim uma vozinha cá atrás do carro e diz assim: ó palhaço, anda que está verde. Eu olho para a minha mulher. A minha filha tinha uns 3, 4 anos. Ó palhaço, anda que está verde. Não é preciso dizer mais nada. Onde é que ela ouviu? De onde é que ela ouviu estas palavras? De quem? Foi da mãe? Infelizmente não. É claro que eu, a partir daí, que eu não tinha consciência, comecei a, se calhar, moderar melhor os meus impulsos. Sabe porquê? Porque eles estão a apanhar, a absorver, e depois tem esta coisa curiosa: reproduzem. E aquilo que estava ali era um pequeno quisézinho lá atrás a dizer ao fulano da frente: põe tanto ar que isto já se faz tarde. Talvez alguma pessoa amiga te possa levar quando sejas. Mas, conforme eu vos dizia há pouco, se nós nos queremos conhecer a nós próprios, não chega às pessoas que nos rodeiam, não chega a nós próprios. Talvez necessitemos ter a perspectiva que o salmista Davi tinha. Nós encontramos isso no Salmo 139, no versículo 23. Davi escrevia a determinada altura e dizia assim: sonda-me, ó Deus. Sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração. Conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, se nós queremos verdadeiramente criar ou realizar um exercício de exame da nossa condição, é quem é que nós nos devemos dirigir para operar em nós, para trazer a revelação daquilo que nós somos, ao próprio Deus. Sonda-me, ó Deus. Porque o verdadeiro exame que vai trazer respostas, um diagnóstico correto, começa pelo reconhecimento de que nós precisamos de Deus para Ele revelar quem nós somos. Anteriormente, no Salmo 26, no versículo 2, Davi também dizia: olha, examina-me, Senhor, e prova-me, esquadrinha as minhas entranhas e o meu
coração. Porque se não for Deus a revelar-nos, sabem o que é que vai acontecer? Nós podemos ser um daqueles dois homens de que Jesus falou lá em Lucas no capítulo 18. Vocês recordam-se? Um fariseu e um publicano. O que é que dizia o publicano? Senhor Deus, dou graças, porque eu não sou como aquele desgraçado para ali estar. Eu dou esmolas, eu jejuo, eu oro, eu faço isto, eu faço aquilo. Que conceito é que este homem tinha de si próprio? Eu sou bom, eu sou muito bom. Havia uma música assim, não é? Eu não sou como aquele desgraçado. Mas o que é que Jesus disse? Aquele publicano que lá estava, aquele pecador, tem misericórdia de mim, Deus, que eu sou pecador. Tem misericórdia de mim. E batia no peito, com compungimento, com contrição. E o que é que o Senhor Jesus disse? Esta foi no Paulo. O que é que o Senhor Jesus disse? Quem é que saiu justificado naquele lugar? Aquele que reconheceu que precisava de um Salvador, porque era pecador. Digo-vos que este desceu justificado por a sua casa e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Com que olhos é que tu estás a ver? Há uns anos atrás estava num processo de recrutamento e fui a uma entrevista. Fiz uma primeira entrevista e depois havia a necessidade de fazer alguns testes técnicos específicos. Tive que ir a Lisboa fazer. E foi numa fase de vida que eu comecei a ter que usar óculos para quê? Para ver ao perto. Acontece que eu não estava ainda muito habituado a andar com os óculos atrás de mim e tive que partir cedo, fui de comboio. Quando cheguei a Lisboa, reparei que não tinha levado os óculos comigo. A prova ia durar 2 horas e meia. Nos primeiros 10 minutos, eu ainda conseguia ler as perguntas. Passados 15 minutos, a partir daí foi só inventar. Porquê? Porque eu não tinha visão para ler aquilo que lá estava. Escusado sabe dizer qual foi o resultado. Nunca mais ninguém me contactou. Deve ser maluco, não é? Para dar aquelas respostas. Porque quando nós vemos mal, vamos interpretar mal, vamos agir mal. Então, com que olhos é que tu te vês? És aquele fariseu que está de uma forma sobranceira, religioso. Lembra-se que foram 2 homens que foram para o mesmo lugar, mas com motivações diferentes. Um saiu igual, o outro saiu transformado. Examinai-vos a vós mesmos, provai-vos a vós mesmos. Então, que testes é que nós podemos ser enfrentados? Ou podemos ser levados a enfrentar? Dizíamos que a melhor forma de nós nos conhecermos é pedirmos a Deus que som do nosso interior. Reconheça. Ou que traga a cada um de nós o reconhecimento daquilo que nós precisamos. Há uma coisa que nós, neste momento, é preciso que possamos sempre a diferenciar. Uma coisa é prova, outra coisa é tentação. Deus não prova ninguém, Deus não tenta ninguém, Deus prova. Ninguém sendo tentado, diga-se, Deus estou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e cuidado pela sua própria consciência. Então, quando houver tentação, não vem de Deus. Quando vem prova, aquilo que tens de perceber é se é o resultado das tuas decisões ou se é Deus a dar-te uma oportunidade para que tu te conheças. Porque podem vir vários testes. Porque se nós fazemos, e se temos a coragem de fazer esta oração que David fez, e diz, Senhor, sonda-me, como é que Ele vai responder? Ele não vai trazer um anjo. Por exemplo, olha, tu precisas tratar a tua área do dinheiro, da generosidade. Tu precisas tratar a tua área de gratidão. Não. Aquilo que Ele vai fazer é criar condições na tua vida para que tu te conheças. Porque o motivo e o objetivo do teste não é que Deus te conheça. Porque Ele já te conhece. Não sabe o que é que vais fazer. É que tu te conheças. E quando nós estamos a ser pressionados, em stress, apertados, aí é que nós provamos quem nós somos. Vocês sabem o que é uma pasta de dentes? Como é que nós vemos o que é que está lá no interior? Um dentífrico, quando apertamos, não é? Vocês conhecem aquela pasta de dentes que tem riscas? E o miúdo, quando aparecia, como é que estas riscas apareciam aqui?
Porque é que elas não se misturam lá? Mas quando elas apareciam, quando apertavam, é que saíam aquelas riscas. Então, se nós tivermos esta coragem de dizer, Senhor, Deus, sonda-me, temos que estar preparados para os testes e para as provas que Deus pode se colocar no nosso meio e diante de nós. Talvez seja um colega difícil de aturar. Talvez seja aquela pessoa que nunca vai gostar de nós no trabalho e que vai nos fazer a vida negra. O que é que Deus quer provar e demonstrar aquilo que és? A tua capacidade de amar o teu próximo, ainda que ele te faça tudo mal, conforme ainda hoje nós falávamos de vencer o mal com o bem. A prova do dinheiro. Sabe qual é a maior prova que alguém pode ter com o dinheiro? É quando tem muito dinheiro. E deixa-me dizer uma coisa. Sabe porque é que muitos de nós aqui não estamos multimilionários? Porque isso só nos ia fazer mal. Não é muito simpático dizer-vos isto, mas é verdade. O que é que diz o texto? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porquê é que Deus não nos dá às vezes mais do que aquilo que nós podemos lidar? Ele sempre nos vai dar o necessário. Então, se Deus a determinada altura te faz ter uma herança de uma tia afastada que tu não conhecias e que recebeste 1 milhão de euros na conta bancária, aquilo que está à espera é que tu uses esse dinheiro diligentemente. Que sejas um mordomo fiel. Esta semana eu falava com alguém. Ele tem um processo em tribunal contra o Estado português. Ele espera receber mais coisa, menos coisa, cerca de 10 milhões de euros. E aquilo que ele me confidenciava é que este homem sabe o que é que quer fazer com este dinheiro. Ele pretende, vamos ver se ele vai ganhar a causa. Mas aquilo que ele já mostrou é que aquilo que ele pretende é apoiar a criação de uma escola bíblica aqui no Norte. Ele não está a negociar com Deus, se tu me des eu vou. Não é isso. Aquilo que ele está a dizer a Deus, quando eu tiver, eu quero fazer isto, porque eu identifico esta necessidade. Já falou com o pastor para que de alguma forma suportar esta atividade e preparar obreiros direcionados para a evangelização das crianças. É uma forma interessante de usar o dinheiro, sim ou não? Eu estou a dizer assim, mas eu não tenho 10 milhões de euros. Não é preciso ter 10 milhões de dólares ou 10 milhões de euros. Aquilo que Deus te tem dado é para ser usado com parcimónia, com mordomia ou não. O teste do perdão. Senhor, sonda-me. E esta é tão bonito fazendo esta oração. Escrutina. E Deus, olha, ok, muito bem, vamos fazer então o teste do perdão. Como é que vamos ter o teste do perdão? Vai haver alguém na tua vida que te vai trair. Que vai trair a tua confiança. Que te vai magoar. Que te vai decepcionar. Como é que vais receber isto? Porque Deus escuta a nossa oração e Ele responde. O nosso problema é se nós estamos preparados para as respostas de Deus, porque às vezes nós romanceamos muito as respostas de Deus. Lembra-se de Pedro. Eu vou terminar, está bem? Lembra-se de Pedro. Desde a determinada altura, Jesus estava a dizer, olha, eu vou morrer. Eu vou em Jerusalém, os meus dias aqui na terra vão terminar, eu vou ser crucificado. E Pedro diz, Senhor, nem pensar, eu vou contigo até ao fim, os outros podem não interessa. É, Pedro? É assim mesmo? Bora lá, então vamos ver em quem é que estás a confiar. É da certeza das tuas palavras. E não muito tempo depois, como vocês sabem, ele tem uma situação, 2 situações, 3 situações, em que ele vai negar aquilo que tinha dito e vai negar ao Senhor Jesus.
Quantas vezes cantou o galo? Não sabemos. Uma coisa sabemos, é que Pedro negou 3 vezes. Estamos preparados para nos enganarmos a nós mesmos, para provarmos a nós mesmos, para que possamos estar perseverantes na fé. Este é o desafio, meus irmãos. Conforme eu vos dizia, nós não precisamos de resoluções. Nós precisamos estar disponíveis para que Deus nos transforme. Mas não vivamos a nossa vida descuidadamente. E se tu és um cristão, eu quero te dizer que tu precisas de examinar a tua vida regularmente. E que tenhas esta ousadia tal como devia ter. Dizer: Senhor, sonda o meu coração. Faz-me andar pelo teu caminho. Que Deus tenha em graça, em paz, em consolo neste ano e que possamos esperar que Ele possa continuar a agir na vida da sua igreja. Nesta igreja que Ele está a aperfeiçoar e a preparar para um encontro glorioso com o próprio corpo do Senhor Jesus. Deus nos abençoe.